Boa noite, estamos em mais um Papo Preta Conservadora e, como sempre, com um tema polêmico, né? Será que vivemos realmente no Brasil da intolerância? Ou estamos chegando lá? E hoje conosco nós temos aí, vamos deixar eles se apresentarem. Cris, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Estou disposto a tocar no assunto que for necessário aqui, né? Sem fugir da conversa. Sabe que vai ser fogo no parquinho, né? É, fogo no parquinho. É assim que é bom, né? Desse jeito que é gostoso. O pastor Maciel. É porque, assim, de princípio, não é chamar de pastor, mas eu não aguento. E aí ele vai se apresentar para nós. Ô, Paula, é isso mesmo. Às vezes eu vou em alguns programas e eu falo, pode chamar de Maciel Martins, mas ela falou, será que eu vou conseguir? Eu sou Maciel Martins, boa noite a todos aí, você que está acompanhando a gente, né? A todos, né? A você que está acompanhando a gente em casa aí, onde você estiver, boa noite e fica aí. Não sai daí, porque o negócio a chaleira vai ferver, né? É isso que nós estamos querendo, né? Colocar tudo aqui em pratos limpos na mesa, né? Bom, então vamos começar com o primeiro assunto. Nós temos que proteger as nossas crianças, né? E isso, o nosso papo vai estar rolando até chegar em toda essa polêmica que nós vimos essa semana. Mas eu quero trazer uma notícia para vocês, da revista Oeste, onde eles acabam falando sobre o Nicolas Ferreira, né? Que está sendo novamente perseguido porque ele disse que a prática homossexual é um pecado dentro daquilo que ele acredita, que são as escrituras. Aí teve uma outra polêmica com a Xuxa, né? Onde ela sugere, que isso também está na revista Oeste, que ela sugere que seja revisto o Novo Testamento e retirado aqueles versículos que tragam o ódio, né? Aquilo que ela acredita que traga o ódio. Mas o engraçado é que ela não pertence a nenhuma religião, pelo menos nunca soube que ela era cristã para ficar pedindo esses tipos de coisa, né? Então, vocês acham que a perseguição está só no meio político e para os pastores? Lembrando que alguns pastores estão presos por falar da palavra, aquilo que eles acreditam, que é a palavra de Deus. Vocês acham que a perseguição estão somente nesses pastores, né, líderes de igreja e nos políticos? Ou você acha que já está chegando no cristão do cotidiano? Porque eu penso que já chegou a nós. Assim, nós já estamos vivendo um tempo muito complexo, muito difícil, né? Eu acredito que para a igreja já está vivendo um período já começando um período difícil. Agora, como eu já tenho falado, a nossa regra de vida e sempre será as Escrituras, né? Eu costumo dizer que a Escritura ela é um manual. Se ela é um manual para as nossas vidas, é aquilo ali que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, nas nossas vidas, né? Tanto na minha quanto na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida dos seus filhos, enfim. Essa é a nossa regra de fé e é isso que tem que estar em evidência nas nossas vidas. Eu penso assim, tá? Mas você acha que isso daí já está chegando a nós, meros cristãos? Não é meros cristão, porque ele é pastor. Então, ele tá falando, acho que em vocês, você sente. Então, voltando para você, para o senhor, né? Não, você mesmo. Gente, tô acabando com pessoal, ele. Manda um recadinho para ela parar com isso, tá? Vai lá. Então, você acha que, como pastor, como você se sente? Você acha que você consegue pregar falando? Você sente essa segurança? Ô, Paulo, é engraçado. Eu vou em alguns eventos e nesses eventos a minha esposa sabe. Eu pergunto se está gravando. Está gravando? Porque tem coisas que a gente já não pode falar. Eu não tenho costa quente, né?
É costa quente isso, ou larga? Isso. Eu não tenho costa quente, não sou um poderoso chefão para... Chefão é força de expressão, para se defender, né? Então, tem coisas que eu pergunto, tá gravando? Tá sendo transmitido? Porque eu preciso saber hoje, eu tenho que saber o que é que eu vou falar, porque eu posso lançar uma palavra ali, daqui a pouco tá chegando Como é o Black? Como é? Super Black. Então tá chegando um comunicado lá na minha casa para comparecer, para você dar a sua depoimento, enfim, ela sabe disso. Eu tive agora em Ribeirão Preto e eu comecei a entrar numa palestra, numa mensagem, eu perguntei, vocês estão gravando? Tem alguém transmitindo aí? Porque eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar. E isso não é ironia. Isso não é ironia. Isso é uma atitude que eu tomei para mim, entendeu? De estar realmente ponderando o que é que eu vou falar para soltar para a mídia, né? Porque às vezes você fala uma coisa e eles vão lá e cortam só o que você falou e isso já é o suficiente. Porque quando é pastor, eles põem lá o pastor, mas quando são outras pessoas, eles não dão nome a essas pessoas, ou os títulos dessas pessoas, entendeu? Mas quando é pastor, eles se referem. Eles têm o prazer de se referir dizendo assim, olha, foi o pastor fulano que falou isso, entendeu? Foi o pastor ciclano que falou isso. Então, eu tenho tomado muito cuidado quando se refere a redes sociais, o que é que eu posto e tudo, porque isso pode gerar uma situação complexa. Ela sabe disso que um tempo atrás eu tive que tirar um vídeo. Eu tirei um vídeo. Então, e você, Cris? É assim, né? A gente tem que entender o seguinte, a perseguição, em qualquer momento da história, ela é gradual. Em raras ocasiões, em raras oportunidades, aconteceu alguma coisa do dia para a noite e o negócio degringolou. Né? Mas assim, como está acontecendo no nosso país, tem seguido um roteiro, né? Então a gente está vendo que não é do dia para a noite e a liberdade ela vai sendo perdida através de frações. Tem um livro muito famoso que, eu não sei pronunciar o segundo nome dele, acho que o pastor deve saber, Richard Rembrandt, Torturado por Amor. Ele mesmo. Né? Pronunciou bem. Com esse nome. Esse camarada. Esse nome aí. Ele é um pastor da Romênia, né? Da Romênia ou da Armênia, e ali ele vai retratar muito bem como que começa essa ideia da perseguição, e ele vai dizer logo no início do livro, olha, primeiro, quando os soviéticos chegaram na nossa nação, eles perseguiram os inimigos políticos deles. Quando eles já tinham o poder político na mão, quando eles já tinham os inimigos políticos deles no bolso deles, aí eles se voltaram contra a igreja. No nosso país a gente vê uma coisa semelhante, né, num certo aspecto. Por quê? Porque a gente vê que a cada dia que se passa está ficando mais intenso. Né? A gente tem o ano passado, era uma coisa. Esse ano, né, o ano agora de 2023, já está sendo um pouco mais descarado do que no ano passado. Está sendo um pouco mais veemente, né? Como você bem falou no começo, tem pastores presos, o pastor disse que não pode falar qualquer coisa quando está gravando, né? Tem que tomar todo cuidado, pisar em ovos. Cadê a tal da liberdade? Então, o crime de opinião, hoje em dia, é o crime capital, né? É o pior crime que existe. E, respondendo a pergunta de uma forma mais objetiva, eu creio que sim. A perseguição está aí para todo mundo, basta você falar aquilo que vai contra o estamento, né, os poderosos. Então, vou trazer aqui uma matéria para vocês entendam o que está escrito também na Revista Oeste. E a matéria é sobre um médico. Esse médico, ele foi demitido do hospital porque ele não quis usar o pronomes neutros. Então, esse hospital demitiu. Ele recorreu à justiça, né? Porque ele é cristão, e ele achou que isso fosse uma intolerância, né? Porque ele falou, sou cristão, não concordo com isso. E vocês pasmem, a justiça deu causa de ganha para o hospital. Então, isso mostra que isso já está chegando nas pessoas que são simplesmente membros, né? Independente de seja protestante ou não, já está chegando. Também teve um outro caso, né? Que numa empresa eles colocaram a bandeira LGBTQ+, e hastearam. Então, toda sexta-feira, o pessoal tem que parar lá, cantar o hino,
virado para a bandeira LGBTQ+. E aí um dos cristãos, né, uma pessoa que é cristã, perguntou para o pastor, falou assim, e aí, pastor, o que eu faço? Aí o pastor falou, não, que você não quer perder seu emprego, né? Então você vai lá, tal. Então, será que a pergunta é, será que nós vamos nos render à marca da besta? Fico preocupada com isso, porque nós estamos abrindo mão, muitas vezes, da palavra de Deus, do evangelho de Deus, para que a gente possa ficar livre. Refém. A gente tá, livre e refém ao mesmo tempo. Sim, isso mesmo, pastor. A palavra é refém. Eu penso assim, tá? Na verdade, não sou eu que penso. O manual diz que a porta é estreita, entendeu? Então, se a porta é estreita, são poucos que vão passar por ela. Nesse caso desse rapaz aí, Paula, o meu conselho seria: larga o emprego. Esse seria o meu conselho. Eu jamais me prestaria, aí eu vou ser polêmico, tá? A essa atitude ridícula num país como esse, onde a democracia supostamente impera. Por mais que exista uma perseguição, por mais que exista uma imposição, mas ainda estamos em um país democrático. E a democracia é um direito. Então, eu tenho o direito de ir e vir aonde eu quiser e fazer o que eu quiser dentro de um contexto. Isso aí não existe. Isso aí está fora, não tem como. Então, o meu conselho para esse moço, se ele estiver ouvindo, larga o emprego. Larga o emprego. E aí, Cris? Concordo plenamente com o pastor. A gente se vê na mesma posição que os meninos ali na fornalha, né? Diante da estátua do Nabucodonosor. Largar o emprego e não se dobrar diante de Baal, né? Porque nada mais né? Esse símbolo ali, eles se apropriaram, eles falam tanto em apropriação cultural, mas eles se apropriaram de um símbolo bíblico, né? Eles odeiam quando a gente fala isso. E eles querem, né, enfiar isso goela abaixo, a gente não é obrigado a aceitar. Eu me recuso terminantemente a aceitar, eu me recuso terminantemente a reconhecer essa bandeira. Para mim é um pedaço de pano, né? Eu não vou nem falar o que eu penso a respeito dessa bandeira, senão vai dar um strike aí no seu programa. Ai, meu Deus. Mas não, a gente não pode aceitar. A gente, como cristão, os nossos valores são inegociáveis, né? Como o pastor bem disse, a Bíblia é um manual, sendo um manual. Se você agir contra este manual, você vai se dar mal. Eu queria só deixar algo claro aqui, é bom deixar isso claro, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí assistindo e tal, acompanhando. Eu amo as pessoas, nós amamos Sim. as pessoas, isso é claro, né? Porque às vezes a gente fala de uma forma que a impressão que dá é que a gente odeia as pessoas, e não é verdade. Não é verdade. Eu estou num círculo de amigos de trabalho, e o pessoal, nossa, esse camarada é nota 10. E todo mundo fala isso assim, tanto quem é da igreja, quem não é, quem... Eu gosto porque eu tenho um comportamento que é trazer essa realidade para as pessoas, mas eu não posso, como o Cris está falando, eu não posso negociar os meus princípios, ponto. A gente está falando de princípio, a gente está falando de fundamento, a gente está falando de manual, a gente está falando de um testamento que foi deixado para a gente seguir, e essa é a nossa regra. Ponto. Mas, o pastor, aí já entra uma outra questão também. Né? A esquerda ela é especialista nisso, né? Em jogar com a semântica. Porque quando se fala em amor, né? A palavra principal do cristianismo é amor. É verdade. Só que o amor para nós é diferente do amor para eles. Voltaire dizia, se você quer conversar comigo, defina os seus termos. O que significa isso? Olha, o que significa tal coisa para você, Paulo? O que é amor para você? O que é salvação para você? Não vem começar não, porque vocês estão entrevistados. É no sentido retórico que eu estou falando aqui. O pastor Apolinário estava aqui. Eu vi. A entrevista virou. Quem é? O pastor Apolinário. A entrevista virou. Não. Mas isso vai ter volta, mas vocês continuam. Mas, enfim, o que significa amor para nós e o que significa amor para eles? Amor para eles é aceitação. Então, se você ama, você precisa aceitar a pessoa do jeito que ela é, independentemente daquilo que ela faça, né? O amor cristão, não.
O amor cristão é você amar a pessoa, né, em si, mas você não vai concordar com o que a pessoa faz. Então eu vou definir o amor. Você vai voltar. Morte. Amor é morte. Exatamente. Pronto. Agora você pode continuar. Ninguém tem maior amor do que este, né? Amor é morte. A ponto de dar a sua vida. Né? Então, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aquele que não morrer, é preciso morrer. O cristianismo é morte. É morte, você precisa morrer para nascer de novo. Foi o que ele falou para Nicodemos. Exatamente, João 3. Cara, se você não for lá, e se você não nascer de novo e tal, então, o que acontece? Existe, agora eu vou entrar na outra situação aqui rapidinho, um cristianismo muito superficial. E esse cristianismo é que tá chocando com a nossa realidade aqui, que tudo pode, né? Que tal, que paz e amor, né? Anos 70, paz e amor, acho que anos 70, paz e amor e tal. E não é isso. É isso que eu defini o amor aqui, é morte. Isso é bom que vocês entrem nesse assunto, porque quando o pastor André Valadão, né? Ele pregou, a pregação dele do mês é sobre o orgulho. E quando ele vem com essa pregação, você vê ali vários cristãos falando sobre o amor. Então, e aí eu estava pensando nessa semana, eu falei, o cristão quis tanto falar de amor que esqueceu de falar do sacrifício, né? É sacrifício. Então, aí e esse amor ficou deturpado. Porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus é amor, então vale tudo. E aí você olha ali... Tá vindo aqui, tá? Sabe por quê? Não, segura aí. Na verdade, a nossa referência de amor, cara, é a cruz. Você tá entendendo? Pegou o negócio? É a cruz, é a morte, não adianta. Porque Deus é amor, ele amou o mundo inteiro. O resumo do amor é a cruz. O amor não está em mim. Ele passa por mim, mas eu não sou o amor. Copiou? Ele vai passar por mim, mas a minha referência de amor não sou eu. A minha referência de amor está lá na cruz do Calvário. Ele é a minha referência de amor. Esse é que está acontecendo. Ele olha para o Cris, o Cris é tão bonzinho, olha aqui, amor. Não, o Cris não é a referência de amor. Pegou? Pegou aí? Qual é a referência de amor? Pegou? Peguei. Então, fecha, vamos lá. Então, mas continua. Em relação a isso, Paulo, já que você tocou no André Valadão, rapidinho. Eu estava vendo no Instagram, o título da pregação dele é o quê? Deus odeia o orgulho, certo? Aí eu vi algumas pessoas comentando, Deus odeia? Deus é intolerante? Eu escrevi, ele é intolerante sim contra o pecado. Deus é tão intolerante em relação ao pecado, em relação àquilo que foge dos padrões morais dele, que ele mandou o seu único filho para morrer por conta do pecado. Porque o que é salvação? O que é cruz? É a ira de Deus concentrada num único homem, Jesus Cristo. Então Jesus, ele suporta a ira de Deus, que não seria nenhum ser humano seria capaz de suportar, né? Nem um ser humano sozinho, nem todos os seres humanos que já existiram seriam capazes de suportar a ira de Deus por conta do pecado, e essa ira é concentrada em Cristo. Então vocês entendem que nós hoje estamos vivendo uma intolerância, tanto uma intolerância judiciária, que vem contra nós, então nós não podemos sair falando qualquer coisa, né? E porque nós podemos ser, sim, 6 horas da manhã, tá ali com o Uber Black, né? Então, isso daí é uma realidade que nós vivemos, uma intolerância, que nós podemos falar de narrativas, porque quando você fala sobre a palavra de Deus, vem aí um grupo falando que você é intolerante, sendo que não, você só está falando da palavra, né? E também nós sofremos aí uma perseguição religiosa. E aí me remete a Nicarágua, porque foi assim que começou. Aí daqui a pouco você vê vários religiosos aí sendo expulsos do país e outros presos, que já começou no Brasil. Então, e não é uma mera coincidência que nós estamos vivendo, é um fato já. Eles inventaram um tal do cristofascismo. É um termo que está rolando aí na esquerda. Cristofascismo, que é o cristianismo alinhado ao bolsonarismo.
E aí esse termo está sendo utilizado por muita gente. Está nascendo, é um termo nascente. Né? Mas eu já vi alguns intelectuais da esquerda utilizando-se desse termo, cristofascismo. Então, agora tem mais essa, então, para a gente segurar. Então, nós aqui, na verdade, quem está sofrendo a intolerância de verdade, eles falam que nós somos intolerantes. Mas cadê os nossos atos de intolerância? Alguém pode apontar um ato de intolerância? Na verdade, a intolerância vem de lá por não aceitar o que a gente prega, né? Ou o que a gente vive, né? Ou o que a gente vive, entendeu? Aí sim, aí eu concordo com você. Porque lembra que no começo eu falei, olha, o Nicolas está sendo perseguido por isso. O Deltan Dallagnol, ele disse antes dele cair, né, de ter a cassação dele, ele tinha dito que os cristãos iriam ser calados pelaquela PL da censura, aquele PL do cala-boca. Aí logo depois falaram que ele soltou uma fake news e ele tinha que se retratar. Então, e aí nós vemos tudo voltado ao cristão, né? Então, aí você vê cotas que acabam... Não existe cota para o cristão, mas existe cota para todas as outras coisas. Uma coisa que aconteceu, né? Tem até uma pessoa muito querida, que eu vou trazer ela para falar, ela vai falar mais sobre isso. Ela foi participar da seletiva que vai ter agora, e nós temos que se unir fortemente para isso, para o Conselho Tutelar. E sabe que foi uma das indagações para ela ter a inscrição dela impugnada? Nós não queremos esse povo cristão envolvido com o Conselho Tutelar. Uau! Sim, foi isso que foi dito para ela. Uau! Então, por muito tempo, né, eu sempre falo isso, é repetitivo e vou falar de novo. Nós nos colocamos no lugar de não discutir a política. E hoje a política nos pauta. O cristão, ele tem que se unir e ter força para colocar ali pessoas que realmente o representam. Não aqueles que entram e depois dão as costas. É daquelas pessoas que vão representar e trabalhar para eles. Por quê? Porque depois não adianta querer correr atrás. Ai, Paulo, sou cristã. Não. As pessoas que têm o mesmo pensamento que nós. Mas nós temos que olhar a vida dessa pessoa. Porque agora, a hora que nós estamos sofrendo, uma pessoa que é cristã falou, olha, eu trabalhei na igreja com as crianças e adolescentes minha vida toda. O pastor fez uma carta, né, falando que realmente essa pessoa esteve lá e ela trabalha até hoje. Eles falaram, não, isso daí não serve. Impugnaram. Caramba. E aí a resposta da mulher, nós não queremos os cristãos envolvidos com o Conselho Tutelar. Nós estamos falando do meu filho e do filho de vocês, porque isso envolve essas pessoas. Por isso que às vezes eu fico chateada com o povo de Deus, porque se nós não ocuparmos, não só o povo de Deus, o povo conservador, estou falando só o povo de Deus. Vamos colocar cristãos em geral, vamos né? falar, o cristão, não, em geral. Em geral. Entendeu? Pessoas que têm o mesmo pensamento que nós. Nós vamos deixar isso acontecer. Nós estamos vendo pessoas que falam da palavra de Deus sendo perseguidas. Mas isso daí, Paula, é fruto da grande omissão também. É isso que eu estou falando. A omissão que os cristãos, né, nós, falando aqui de evangélicos, né, no nosso caso aqui, que nós tivemos, não, religião e política não se mistura, deixa eles lá com a corrupção deles, com a política deles, e a gente fica aqui com o nosso igrejês, né, cuidando, brigando por placa de igreja, brigando por membro, e aí eles fazem política lá e a gente faz política aqui, né, entre quatro paredes. Então, assim, é fruto da omissão, né? E o mais interessante, hoje eu estava até conversando com um pastor e com uma amiga, que ela me disse o seguinte, ela falou assim, desde o tempo de Paulo, nós estamos esperando Cristo. Não é agora. Nós estamos vendo realmente que nós estamos passando pelo fim, né? Que nós estamos passando por um momento de dores.
Mas isso não quer dizer que nós temos que abrir mão. A gente passa, mas a gente tem filhos, né? A gente tem um filho de 1 ano e 4 meses. A gente passa, mas você tem. A gente passa, mas talvez ele tenha. Eu acho que Quem não tem filhos tem netos, né? O Cris tem um filho de 10 anos, eu tenho um de 12. O que a gente está discutindo aqui, o que está em pauta, é muito mais para eles do que para nós. Porque a gente já sabe se defender, a gente já sabe, né? Mas e eles também, entendeu? Então, existe a defesa política hoje, tanto a igreja, no geral, que você falou, e das pessoas que deveriam estar defendendo, é pensando justamente no que está vindo aqui atrás. Porque o que essa geração vai herdar? É isso que precisa ser visto. O que essa geração vai herdar? Foi o que ele falou. Enquanto os políticos estão tomando conta, as igrejas estão omissas desses acontecimentos, estão omissas desses fatos, e a igreja precisa acordar para isso, entendeu? Que não é a igreja, é essa geração aí de trás, o que vai herdar? O que meu filho vai herdar? Entendeu? O que o filho dele vai herdar? Está chegando aí. Entendeu? E a neta do Paulo, o que vai herdar? Não, eu tô quietinho aqui. Mas tem... Não mexe comigo, não. Mas o que essa neta vai herdar, Paulo? Olha, eu espero que o arrebatamento, porque eu acho que é o que vai sobrar. Se você observar para onde nós estamos indo, isso não é só um fenômeno aqui no Brasil, mas é um fenômeno mundial, né? Global. A guerra que nós estamos presenciando é a guerra espiritual. Que nós estamos vivenciando a guerra espiritual. E aquilo que vocês colocaram aí com propriedade, mostrando que a igreja ela está voltada para ela mesma e não percebeu que a guerra espiritual se manifesta no mundo físico. Então, se percorrer a Bíblia de cabo a rabo, tirando ali a parte do final do Apocalipse, que a gente pode... Nem tirando a parte final do Apocalipse, mas de cabo a rabo, do Alfa ao Ômega, ele fala da guerra espiritual manifesta aqui na Terra. E que é aqui na Terra que nós vamos ver aí quem é que é o joio e quem é que é o trigo. Então, essa colocação que vocês estão falando aí a respeito da perseguição, por exemplo, do Conselho Tutelar, isso nitidamente é a forma com que eles estão querendo fazer para tirar o cristão do jogo. Porque sabe que se entrar ali, a coisa muda. E isso é intolerância religiosa e está na Constituição. Como aconteceu aqui fui na Câmara de Vereadores, que uma vereadora de esquerda, né, a gente estava lá no evento, né, foi perguntado, e eles falaram que ela, na realidade, entrou com um processo no Ministério Público para proibir a oração do Pai Nosso em uma casa de recuperação de drogados, de alcoólicos, lá, alguma coisa assim. Então, você vê aonde que está o nível. E aí, segundo o que foi falado naquele evento, no primeiro encontro de conservadores, disse que a maioria dos vereadores é conservadores. Olha, se é conservador, por que não entrou um processo contra essa vereadora por intolerância religiosa? Ninguém fez absolutamente nada. Ou se dizem conservadores, ou estão se lixando para tudo isso que está acontecendo. Então, a guerra que nós estamos vivendo é isso daí. E aí, entrando já um pouco na parte da religião, Deus não se agrada dos covardes. Isso está lá desde o início ao final, né? Só vai receber a coroa aquele que persistir até o final. Ao que vencer. E aí, a gente olha todos os apóstolos... Se você acha que você não quer seguir a Cristo, porque ele foi para a cruz, então fala assim, não, Cristo foi para a cruz, eu não preciso ir para a cruz, né? Eu posso continuar aqui, aceitar ele, não vou para a cruz. Mas lembre-se o seguinte, todos os apóstolos tiveram mortes violentas, sim, com exceção de João, que padeceu preso. Morreu lá com, segundo, mais de 90 anos, né, na ilha de Patmos. Pois é, tá aí. Falei. Você falou, você pediu, tá vendo? Mas chega, né? Paulo, cansei, né? Você falou uma coisa, é verdade. Eles são conservadores, a maioria dos políticos, só que eles gostam de conservar o cargo deles lá na Câmara. Conservar a mamata. Eles querem conservar o salário deles. Eles querem conservar o mandato deles. É isso que eles querem. Não, é forte. Aí você falou tudo, né? Você falou. Eu penso que
é muito complexo, né? A política, a gente que acaba mexendo com política, você tem acesso. Não tem como. Então, é muito complexo. Eu acho que isso é decisão do cara falar assim, cara, eu vou andar aqui, vou andar no sinal verde. Ele tem que decidir e se posicionar ali, entendeu? Porque qualquer rateada que ele der, um abismo chama outro abismo. Sim. Então, se ele rateou a primeira vez, ele já não tem mais autoridade para manter aqui, entendeu? Então, política é um negócio que o cara tem que estar muito, muito calçado, né? Só para a gente terminar esse assunto, para voltar para o assunto para ir para um assunto mais polêmico. Hoje é só polêmica, né, Paulo? Para ir para um assunto mais polêmico, que eu Ela gosto quer derrubar disso. o canal de qualquer jeito. Quer derrubar o canal? Não. Mas assim, essa semana, né? E hoje também, eu conversando com um amigo pastor, e essa semana eu conversei com outro amigo pastor, falou. E um outro amigo que não é pastor falou, Paula, existe gente já costurando com alguns pastores eleição para o ano que vem. Eu falei, eu tenho pena de pastores que aceitam isso, porque é chegada a hora de nós nos posicionarmos para colocarmos pessoas que realmente são de direita. Ainda o pastor hoje falou para mim, Paula, está tudo contaminado, não tem salvação, está tudo contaminado. Eu falei, mas pastor, e aí? Como que a gente faz? A gente entrega? Vamos entregar e está tudo bem? Como vai ser nosso posicionamento? Paula, tem um filme que eu não vi esse filme todo, mas o título desse filme, eu acho assim que até quando fala até me emociona. Até o Último Homem. Cara, só o nome já... Eu acredito que mesmo a gente vivendo um tempo assim, Deus vai levantar uns remanescentes, pessoas que vão fazer a diferença num tempo como esse. Eu acredito também, a gente não está vendo, mas eu acredito que assim como o mundo, o outro lado está se armando, o nosso lado também está se armando. Eu não acredito que Deus entre numa guerra, ou a igreja entre numa guerra, sem que não haja uma ação espiritual. Pegou? Então, nós não estamos vendo, mas o mundo espiritual está se movendo. Nós estamos preocupados, estamos aqui defendendo uma causa, defendendo a igreja, defendendo os princípios. Sim. Mas para quem? Para um reino. Isso. E esse reino, pega isso, tem dono. Aleluia. Amém. Esse reino tem dono, entendeu? Esse reino tem dono. E se esse reino tem dono, o dono desse reino vai se manifestar. Aí eu fico com a palavra do meu amado ali. Mais cedo ou mais tarde, um povo vai desaparecer e eu estou junto. Eu estou junto desse povo, tá entendendo? Então, assim como o outro lado está se movimentando, o lado de cá também está se movimentando. A gente não está vendo, mas eu acredito que nesse momento, no nosso universo que é físico, existem pessoas que estão orando, intercedendo no mundo inteiro. Eu acredito que Deus está despertando pessoas que às vezes não estão nem linkadas diretamente ao movimento, mas elas estão, pessoas que anônimas, que está lá no meio do mato e de repente ela tem uma experiência com Deus e deixa você vai, eu preciso de você, aleluia, quero ser forte, eu tô fazendo isso. Você não tem que parar, senão eu começo a dar aquele glorificação. Glória! Você tá entendendo? Então, a minha visão de tudo isso é uma visão muito ampla. É uma visão, posso falar? É até uma visão, não, espiritual, mas é uma visão gostosa. Eu olho isso, quando eu falo desse tema, dessas coisas, eu não falo com um teor de preocupação, eu falo com um teor de alegria. Entendeu? Porque eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Um ponto positivo do cristianismo. É isso aí, pô. É isso aí. A nossa esperança. Nossa esperança, é que nem a gente tem conversado aqui. Se não me engano, em Atos capítulo 4, duas passagens só. Está contigo, Cris. Os apóstolos, eles apanham
E a Bíblia vai dizer que eles retornam, né, para a congregação Sim. felizes, porque eles foram julgados Nossa, eu escutei de apanhar pelo nome de Jesus. Toca aí. Aí, E outra coisa também, Hebreus capítulo 10, versículo 31, né, o escritor ele diz o seguinte: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Aí é Bíblia. Então, Fazer o quê? é a caminhada do cristão, né? Você sabia que eu escrevi esse versículo para falar hoje, porque é isso que eu penso também, né? Mesmo que esteja acontecendo tudo isso, nós estamos se reunindo para falar sobre essas coisas. Porque eu sinto que nós somos que nem Davi. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e nós vamos falar, não vai continuar zombando daquilo que a gente acredita. Não vai continuar. Aí eu posso colocar mais uma questão, já que Claro. vocês me chamaram para a roda. Quem mandou chamar ele para a roda? Chamaram para a roda, agora eles que me aguentam, aí vocês também Bora. vão ter que me aguentar aí. Você falou foi chamado para a redenção, não é isso? Foi chamado para a redenção. O momento atual que nós estamos vivendo é de perseguição, é nítido e claro que é contra o cristianismo, tá? A última barreira, né? A última barreira. E isso daí, esse movimento é para despertar a igreja de um sono profundo que ela viveu nesses últimos 20, 30 anos? Olha, eu vou te dar uma controvérsia, uma invertida. Ou despertar ou adormecer. Lembra da igreja que está aqui em cima? Essa vai adormecer, mas tem uma que vai despertar. E talvez a que desperte não seja a maioria, porque nem todos vão entrar. Você diz os remanescentes, é mais ou menos. Ok. Chegou aí? Então, muitos líderes, eu não quero falar de política aqui, mas muitos líderes já estão vendidos, ou já se venderam, a palavra correta é essa, já se venderam. Às vezes até inconscientemente, sim, porque o poder, ele corrompe, o dinheiro corrompe, então é difícil, por isso que eu falo, é difícil você se manter numa integridade quando você lida com poder e dinheiro. O pastor falou isso. Não, é muito difícil. Então, tem pessoas hoje que está aqui, que ele é líder, e eu também é um direito dele, não estou aqui para colocar em jogo, mas ele já se vendeu, ele já está vendido, ele não tem mais, na consciência dele, ele está dizendo, Deus, não teve jeito, eu acabei me vendendo, entendeu? Então, esses caras aí, eu não sei como é que vai ser a conta deles, eles vão pagar de um jeito ou de outro, mas eu acredito que essa igreja aqui, eu te dou a controvérsia aí, entendeu? Mas a que está, o remanescente vai surgir e vai fazer a diferença. Entendeu? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor. Sim. Duas coisas, né? Lá em Atos, já que o papo está bem bíblico, vamos para cima. Jesus ele olha para os discípulos e diz o seguinte: olha, vocês vão pregar em todos os lugares, até os confins da terra. Só que os discípulos eles vão se acomodar em Jerusalém. E lá, na altura do capítulo 7, capítulo 8, o que Deus envia? Perseguição. A perseguição culmina com a morte de Estevão, o pessoal apedreja ele, todo mundo tem que fugir, tem que se dispersar de Jerusalém, e essas pessoas que se dispersam começam a pregar, né, em outros pontos do mundo. Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando com o pessoal, ele tem bastante contato com essas ONGs, não são ONGs, né? Esses grupos que trabalham com a igreja perseguida. E aí ele estava falando com um missionário, ele falou, cara, poxa, eu estava vendo um vídeo daí, eu não lembro o local onde ele estava exatamente. Ele falou, eu estava vendo um vídeo aí, né? Vocês têm poucas Bíblias, né? Poxa, a congregação inteira às vezes tem que dividir a mesma Bíblia, às vezes a cidade inteira, poxa, a gente estava com dó de vocês, queríamos ajudar. Ele falou, não, cara, para por aí. Quem tem dó de alguém aqui é a gente que tem dó de vocês, porque vocês têm Bíblia, vocês têm tudo, mas vocês não usam, cara. Olha a liberdade que vocês ainda têm e olha como vocês deixam essa liberdade passar, né? Passar pelos vãos dos dedos de vocês. Então, eu acredito sim, Paulo, respondendo a tua pergunta, que a perseguição, ela é como se fosse uma peneira, né? Como o pastor disse, tem o pessoal que vai adormecer mais e o pessoal que vai despertar de fato, né? E, infelizmente, talvez seja um dos meios que Deus se utilizará para dar uma corda no povo, né? Eu espero que
O Paulo quer falar, mas Não, depois de mim. você quer colocar um vídeo? Você Sim, quer fazer? vamos mudar. Não, vamos... você ficou contente com a resposta? Precisava do seu Não, feedback. sim, claro, Feedback. claro. Eu acredito que o povo judeu sempre foi tratado como os juízes, né? Era aquela relação de amor e ódio, né? Vamos assim dizer, né? Não é bem amor e ódio, mas vai lá, tem aquele período de prosperidade, tudo dá certo, não sei o que tem, daqui a pouco abandona. Aí, que Deus que nada, vamos para Gandaia, é isso aí, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, não sei o que tem, vamos lá. E aí Deus vai assim, espera um pouquinho, esse povo vai estar muito bagunceiro, eu preciso realinhar as coisas. Entendimento dos tempos que nós estamos vivendo. Mas manda aí, pastor. Não, é só um versículo que diz que outro dia o cara tá falando de amor, a gente falando de amor. Aí eu resumi a nossa conversa assim. Jesus disse que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Ele não está cumprindo os mandamentos. A regra é essa, o amor é isso aí, né? Olha, tem aqui uma pessoa muito... que A tá ali, Lívia. tá, a Lívia, esposa do pastor aqui. Ela não vai falar, diz que não vai falar hoje, já tá 2 dias para falar, mas ela vai voltar aqui. Diz que ela é muito polêmica. Eu falei, então nós vamos estar andando juntas. Põe o vídeo aí do rapazinho, você quer botar então, o vídeo agora? Agora nós vamos falar sobre algo que aconteceu no domingo, que nós vimos lá, que é muito importante a gente estar falando sobre isso. Nós vimos as crianças na parada LGBT. Eu estive lá. Você também esteve lá? Mas foi com outras finalidades, Ah, né? Evidentemente. Não me assusta, Olheiro. Mas eu estive lá, mais ou menos. Não, assim, gente, já ia tirar ele daqui Depois da eu explico roda. por que eu fui pra lá. Opa, não, mas tudo bem, mas não me assusta mais. Mas eu disser para você que tem gente que vai para lá e acha bonito. Não, mas eu não achei bonito, Não é o seu caso, mas tem pessoas que estão do nosso contexto que acha bonito, participa. Mas o fato, eu acho que quando você é adulto, você tem consciência daquilo que você faz, tá tudo bem. Daí é um problema seu com Deus, o problema é a sua vida. E é aquilo que a gente sempre fala, a gente não vai deixar de amar a pessoa, entendeu? Mas quando você envolve crianças, e aí teve... Vamos lá, vamos colocar aí. Vamos colocar aqui, então, deixa eu colocar aqui. É que o Paulo é assim, entendeu? Não cabe. Ele ainda se perdeu ali. Não é que eu me perdi. Eu quero colocar aqui também o som para todo mundo ouvir. Ah, obrigada. legal. Aí, agora sim, né? Qualidade. Então, vamos colocar aí som na caixa, produção aí, ó. Põe o som alto. Não cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Eles não podem ouvir. Então, calma aí, deixa eu colocar o som aqui para a galera aqui, deixa eu ver. O pessoal está reclamando que o som não está saindo aqui, então vamos colocar. Deixa eu mudar a chave aqui. Pode ir. Não cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? É isso aí. Bom, vocês não viram, entendeu? Porque o Paulo é assim, ele acabou com a gente. Eu coloquei aqui nessa outra televisão, né? Aqui é muito chique, cheio de televisão. Uhum. Então, é um trans falando que, né, que ele quer destruir a família, sim. E aí, em cima, passando as crianças, né, um bloco de crianças trans. E aí eu estava ouvindo diversas pessoas, cientistas, né, que eles falam assim, não existe a criança trans, né? Cientificamente, o que a gente vê são crianças, como que chama? Que tem uma predisposição, né? Que diz que é menino, mas ainda elas não têm isso, né? Porque a criança ela está em construção. Mas o que acontece?
Se nós falarmos alguma coisa em relação a isso, nós somos calados. Aí vem a intolerância para cima da gente. Mas isso é um problema que nós vamos ter que abordar com os nossos filhos dentro da igreja, porque esse problema, ele acaba nos alcançando. Eu falo isso porque na família existem diversos educadores. E o que eles dizem para mim? Eles falam, olha, está muito difícil. As escolas do Estado, até da prefeitura, está muito, muito difícil. Porque lá a moda agora é você ser bi. Então, eles trazem para as crianças que elas não têm que escolher. Eu quero sair, uma menina quer ficar com o menino. Não. É assim, a turma fala, se você não experimentar as duas coisas, você não faz parte da turma. E essas crianças, o que elas fazem? Para ser aceita, a gente falou sobre isso, para ser aceito. Ser adulto já quer ser aceito e por isso faz várias coisas que não condiz. Imagine uma criança no período de aceitação. Eu mandei uma foto para o Paulo. Paulo, você consegue pôr nessa televisão também, para eles verem? Agora não. Não? Não. A gente vira aqui. Mas você consegue pôr aí para o pessoal ver a foto? Sim, já coloquei. Então, essa foto aí, essa criança deve ter uns 7, 8 anos. Por aí. Você acha que essa criança entende o que disso? Nada. E aí essa criança estava no bloco das crianças trans. Então, aí essas crianças hoje, vamos supor, têm seus 7, 8 anos, daqui a pouco eles têm aí os seus 12, 13 anos, e aí vai falar assim para o filho de vocês. Não é só a escola estadual, tá? As escolas particulares também, porque meu filho teve uma situação dessa, que assim, só vai ficar nessa roda quem for bi. Aí meu filho foi lá e foi jogar bola, e depois veio me perguntar o que era, porque nem ele sabia o que era. Mas bi é bicicleta? Bimotor, né? O que era? Ele veio me perguntar o que era isso. Então, assim, não adianta nós nos esquivarmos dessas situações. Isso vai chegar até a nossa casa. E quando nós começamos a falar, que nem o pastor André Valadão, nós somos taxados como intolerantes. Nós não podemos falar nada. Eu quero saber da opinião de vocês sobre isso. É uma questão difícil e mais complexa do que as pessoas imaginam. Eu tenho alguns amigos pastores, inclusive também professores de teologia, que têm filhas, né, no caso deles que têm filhas, que foram para a faculdade ou para o ensino médio numa escola privada, e elas se tornaram anticristãs, feministas, bissexuais, algumas ateus. Ou atoas, né? Atoas. E ele não entendia o porquê. Né? Ele chegou em mim uma vez e falou, poxa, cara, o diabo tá furioso, né? Eu falei, o diabo tá alegre, irmão. Por quê? Por conta da nossa omissão em relação a isso. Existe, evidentemente, né, um trabalhar do espiritual, né, do campo espiritual, do diabo em relação a isso, mas existem também movimentos de seres humanos para tentar inculcar isso na cabeça das crianças. Você vai ver, por exemplo, tinha um cara que chamava Herbert Marcuse, ele vai escrever uma obra, né, um livro, se é que a gente pode chamar de obra, que se chama Eros e Civilização. Qual que é a tese dele ali? Uma das teses. Que todos os problemas dos seres humanos, os problemas emocionais, psicológicos, eles advêm da supressão da sexualidade do homem. Então ele vai dizer o seguinte, olha, para você se livrar desses problemas, você precisa tirar essa supressão. E aí ele vai fomentar, por exemplo, a relação sexual entre mãe e filho. Ele vai dizer explicitamente, não é teoria da conspiração, não, está escrito lá. Não, mas tem uma PL, desculpa, Cris, mas voltando aqui, existe uma PL, né? Na Câmara na Câmara que fala sobre... foi o Jean Willi que colocou essa PL para que o incesto seja
seja legalizado. É, Não, banido não, Legalizado. legalizado. Onde o filho e a mãe, o pai e a mãe, o filho, né, podem ter Precisava perguntar se ele teve relação com a mãe dele. Então o que vai acontecer? Acho que ficou forte isso. Né, agora eu vou beber água. Tem É, mãe? Beba água. Tem mãe? Tem mãe, pelo menos, né? O que vai acontecer é o seguinte, gente. Beba água. O pastor, vamos falar de pastor. É. Vamos falar principalmente de pastor, que geralmente entre o povo ali são os mais esclarecidos, né? Entre o povão. Ele vai enviar o filho dele para a escola e dia e noite vai ter tarefa sobre isso, vai ter um professor lá, não generalizando os professores, mas vai ter gente colocando na cabeça da criança que isso é normal. E aí você acha que 1h30 de escola dominical no domingo de manhã vai resolver o problema? Não vai. Não vai resolver o problema. E quem vai, né? Isso daí, Cris, você tocou num assunto que eu estava vendo hoje um pastor falando a respeito do Bob Esponja. O Bob Esponja, ele já saiu do armário. Que ele, na realidade, na igreja dele, ele já teve problemas, porque meninos que assistiam demais o Bob Esponja estavam usando sapato da mãe, roupa da mãe, brinco da mãe, e a mãe não sabia de onde que vinha aquilo ali. Crianças, porque o Bob Esponja, não sei para que faixa etária é, acho que é para 5, 6 anos, mais ou menos, eu acredito que talvez seja mais ou menos. E aí foram pesquisar, foi através do Bob Esponja. Então, não é só a escola, mas é todo esse contexto. E só pode jogar um pouco mais de lenha, não? Claro, Paulo, você uma gasolina? Manda, Nitroglicerina? Gente, Lívia, você vai Ela rir. tá batendo palma porque Ela tá batendo palma. ela começou a pesquisar umas coisas e algumas músicas infantis. Sim, algumas. Tem isso Foca daí. na Lívia, ela Nós estamos analisando a nossa sociedade, a sociedade ocidental, a respeito dessa situação. Então, você vê esse movimento no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, coisa e tal, mas você não vê isso no Oriente. É o contrário, né? Você vê isso no Ocidente. Tenta fazer alguma coisa na Rússia. A China lançou um curso de masculinidade nas escolas para criançada. Não sei se vocês viram isso aí. Lá na escola da China, o que você vê lá é os chinesinhos aprendendo a montar aqueles brinquedinhos, né? Aqueles brinquedinhos. Desse jeito. E aí você vê que, na realidade, essa luta que a gente está vendo, porque realmente é o último bastião, vamos dizer assim, do Ocidente, é o cristianismo. Exatamente. Acabou o cristianismo, Acabou tudo. Acabou a família, né? Acaba. E quando acaba a família, Foi acaba a tudo. fala do nosso amigo ali, né? Amigo, não sei, né? Quem é, né? Aquela fala do vídeo, né? Isso. Eu esqueci o nome desse rapaz. não sei. O nome Nós social dele. nós queremos destruir a família. família, Eles né? querem destruir E a você família. vê que não é teoria da conspiração. Não. É explícito. Mas tem gente que ainda vai olhar e falar, isso não é verdade. Tem pastor que vai falar isso daí. Marx o ele Gesiel deixa está isso falando bem aqui. claro no manifesto. Ele fala, nossa, Sim. o pessoal nos acusa de querer suprimir a família. Esse plano infame dos comunistas. Ele fala, sim, a gente quer destruir a família, sim. A família burguesa é o maior obstáculo contra a revolução. Então, é isso mesmo. Tem algumas perguntas antes da gente continuar com o Fogo no Parquinho. Você concluiu, Paula? Não, concluí. A Rosana Montani está aguardando a começar a live, já foi. A Mândio está chegando aqui, boa noite a todos, tá? A Sandrinha, boa noite. A Rosana está falando, a perseguição chegou a nós. Conte a eles a situação da candidatura do Conselho Tutelar. Já foi falado, tá, Rosana? O judiciário praticamente não socorre mais aos que levam questões cristãs. O embasamento jurídico tem que ser conforme a cartilha deles. E aí dentro dessa característica, você vê que os juízes, o Ministério Público estão todos tomados aí, né, com relações a isso. Inclusive, pode falar. Eu vi uma frase faz uns 15 dias, numa reunião, eu fiquei chateado, eu quase bati no cara. Mas ele tem razão. Ele falou assim, o cara perguntou assim, você não negocia com esse time aqui? Esse time não precisa negociar, porque eles são todos desorganizados. Na hora certa, a gente traz para cá. E esse time que ele estava falando era do time das igrejas, que são todas desorganizadas, é o que você falou, está cada um pensando no seu umbigo, tá cada um... E ele falou, isso aí, nem eles sabem o que eles querem de verdade.
E eu tava lá e eu falei, não tô ouvindo esse cara vai tomar um sacode. Então, quer dizer, e é o que você tá... Você, o pastor Maciel é mais ou menos dos meus. Não, assim. mas assim, Então, você se resolve na Pedro. conversa. ela conhece o meu outro lado, ela conhece assim de eu falar, né? Ela sabe, Ai, Jesus. ela sabe que quando, Ah, meu Deus. ela sabe que quando a gente fala de alguma coisa, que eu falo, ó, hoje eu vou, e ela também, ela, quando ela defende ali, a gente é bem assim. E eu olhei para a situação e falei, não, vou dar um sacode. Então, o que ele estava falando aí é que nós, a nossa, culturalmente falando também, o nosso povo é raso, cara. É raso, sabe? Raso. Raso. Você entendeu o que eu estou Sim. falando? Então é raso. Aí os caras falam, isso aí você dá desculpa, tá? Não sei se vai ofender alguém aqui. Dá uma cesta básica que está resolvida. Porque é o nosso povo. Pegou? Peguei. Nossa, eu gostei desse negócio. A dentadura, né? Antigamente era dentadura, dá, né? Dá uma dentadura aí. Esse povo resolvido. Esse povo é um povo fácil de lidar. de lidar e tal. Porque eles mesmos não se entendem. É Pegou? isso mesmo, É isso peguei. aí, é isso aí. Por isso que esse programa existe, gente. Quase que deu Maria da Penha, né? Quando eu falei, Quase. moleque, você não deu o quê? Aí tá ruim. A Paula olhou assim, o quê? Não, mas eu já ia pular daqui. Aí quem ia levar o sacode era você. Entendeu? Mas tudo bem, você já explicou, a Lívia já falou, não, tá tudo certo. Sério? Então tá tudo bem, entendeu? Posso complementar uma coisinha bem Claro. rapidinho? Tá feio, tá feio o negócio aqui. O negócio Um tá filósofo brasileiro, ele diz o seguinte, que a palavra preferida do pessimista é o quê? Alguém precisa fazer alguma coisa. E o nosso povo, ele é assim, né? Você enxerga, ó, tá errado isso, tá errado aquilo, né? Tá com um problema ali, tá com um problema lá. Alguém precisa limpar essa bagunça. Nunca sou eu que preciso limpar essa bagunça. Forte isso aí. Alguém precisa educar o meu Bem filho, colocado. alguém precisa pregar a verdade, alguém precisa se levantar. Não, cara, tem que partir daqui, ó. Eu, primeira pessoa. Mas isso daí, aí só cortando um pouco aí a sua fala, isso daí é uma característica do povo brasileiro, mas não é só uma característica do povo brasileiro. Se você pegar, por exemplo, o povo europeu, eles também delegam para o Estado várias tarefas. Sim. Isso é uma coisa que foi sendo colocada, incutida nas gerações. Então, o Estado tem o dever, o Estado Tem a obrigação. o dever, o Eu não digo Estado só o tem a Estado. obrigação. Eu digo que o povo tem mania de jogar para quem tá do lado. Não, mas Mas o povo- é característica. Não só do Estado. sim, Mas não só do Estado, mas mas você começa a jogar para o seu vizinho. sim. Depois você vai jogando para o Ó, Estado. olha como que o povo é. O povo sempre espera um Messias. Primeiro foi o Sérgio Moro. E aí fizeram bonecos e isso e aquilo, Salvador da Pátria e tal, tal, tal. Aí depois vem o Bolsonaro. Eu sou super, né? Eu Você sou sabe que super ele é a favor. Messias, né? Não, é assim. Aí eu sou super, mas assim, sempre as pessoas colocam a sua esperança em pessoas, no homem, Sim. entendeu? E não colocam em Deus e dentro daquilo se esforçam para que aquilo melhore. E quando elas colocam em Deus, elas relaxam também. Elas não fazem a sua parte como ser humano, como pessoas. Então, elas colocam em Deus e falam, Deus vai fazer tudo. E Deus espera que você faça a sua parte. Exatamente. Entendeu? Porque isso aí é o livre-arbítrio. E ele não vai se envolver nisso. Então, assim, aí as pessoas confundem essas... Né? Ou confundem ou querem viver nessa bagunça. O Gesiel aqui está Entendeu? colocando exatamente isso daqui. Ele fala assim, Gesiel Vieira, ainda que nossa esperança seja a volta gloriosa do Senhor Jesus, que a gente estava falando lá atrás, né? Nós precisamos ser sal e luz enquanto estivermos aqui. Né? Ele está colocando essa situação. A Silva Juvenil está chegando, boa noite. Tia Lu, boa noite. Paula, beijos do PL Mulher. O Gesiel complementa uma pergunta. Na época da volta de Jesus, quem estará no governo? Os cristãos ou o anticristo? Aí ele está perguntando isso daí, é claro que é o anticristo, né? Depende da perspectiva teológica Aí, também. mas eu posso, eu vou colocar algo para vocês aqui, que tem um amigo nosso que ele fez um estudo, e aí a gente vai falar, só para você que está aqui nessa sexta-feira, tá frio, essa sexta-feira você não vai dormir sem essa. O anticristo,
ele virá da onde? Da esquerda ou da direita? Longe da esquerda. Brincadeira. É para responder? Então, segundo esse meu conhecido, e ele me convenceu, que virá da direita. Que virá da direita. Porque a esquerda faz o papel dela, está claro. E como a palavra de Deus fala que, se possível fosse, iria enganar os escolhidos... Ele chega como salvador da pátria. Ele chega como salvador da pátria. Ele vai chegar como salvador da pátria contra tudo que está aí no mundo. E ele vai se pousar como um conservador. E se você pegar aquele filme Guerra nas Estrelas, né, que você tem a dualidade, né, entre a luz e a escuridão, vem para a luz, vem para a escuridão, né? A república contra o império, você vê que a dualidade vai colocando ali. Mas quando você adentra ali para dentro da república, que é o exército branco, né? Você vê que não é tão branco assim, né? É cheio dos paragolé ali dentro. Então, o anticristo, ele virá com o formato de um Messias, de um formato de um conservador. Mas é só o formato. Ficou aí? Lógico, ele vai só formato, é só a casca, né? Então, fique esperto aqui, ó. Né? A preta conservadora também é cultura. Manda aí, ó. Mas ele é bem de esquerda. Olha lá, Paulo. E a Mândio está mandando um abraço aqui. O que me assusta não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. É Martin Luther King que falou isso daí, né? Exato. É isso daí, misericórdia, que fala terrível. O Gesiel, já é o outro Gesiel. Gesiel aqui, eu conheço. Gesiel conheço você. Boa noite a todos. Vemos alguns cristãos que têm dificuldade de defender princípios, mas abre a boca para falar de justiça social, racismo e inclusão. Querem normatizar o pecado, tudo é amor. Gesiel, quando você fala, me vem a figura de uma pessoa na minha frente, mas eu vou guardar para mim. Melhor, porque vai criar polêmica. Pelo amor de Deus, né? A tia Lu fala assim, família projeto de Deus, filhos são heranças, são bênçãos, por isso que estão sendo atacados, né? É por isso que estão mirando nas crianças, diz aí a professora Silvana. Verdade, Gesiel, deixa eu ver aqui. A Mândio está falando assim, estamos vivendo em um mundo de valores invertidos, onde estão dando valor somente para a minoria, não fazendo valer a democracia e a vontade da maioria cristã. E o Gesiel, Geisel, é assim que fala? Geisel Vieira ou Gesiel Vieira? Gesiel Vieira. Qual é a opinião de vocês sobre a fala do pastor André Valadão? Deus odeia o orgulho? Já falou, né? Odeia profundamente. Ele diz isso na própria palavra dele. A própria palavra dele, que ele fala que vai pegar o orgulhoso, vai enfiar o anzol no nariz e vai puxar até no chão. Exatamente. Então, é isso daí ou não? Exatamente. Tudo bem, nossa, eu fiquei preocupada. Muito preocupada. Meu Deus do céu, gente. Não, põe isso, faz a sua cara de novo. Vou até tirar minha blusa aqui, porque deu calor. Eu fiquei assim, juro. Fiquei bem assustada. Vou beber água, beba água. Quando tiver esses problemas, beba água. Faz bem, tá? Faz bem aí, beba aí. O Gesiel, olha o que muitas igrejas já não têm mais EBD. A igreja precisa ensinar a palavra para as crianças e não colocar em salinhas para fazer apenas desenhos, diz a tia Lu. O Gesiel, as igrejas investem pouco no ensino bíblico. Queremos entrar no campo do inimigo para combater o ataque dele às nossas crianças, mas pouco fazemos ao nosso meio. O Dexter estava no boa noite. Pode falar aí. O pastor Anderson Silva, ele estava falando uma coisa essa semana e é mais pura realidade. O pastor Anderson Silva é aquele careca. Eu falei com ele e ele disse que vai participar aqui do podcast. Tá vendo? Já é um spoiler. Já é spoiler. Ele não devia falar, mas eu vou cortar esse pedaço. Ele diz uma coisa e é verdade, gente. Ele diz que Satanás, ele evolui. Né? Ele muda os planos dele. Você vê que, não que hoje não se tenha mais, hoje tem, evidentemente, eu sou evangélico, pentecostal, eu acredito muito nisso, manifestações diabólicas, né? O cara cai ali, o diabo pega o cara. Mas o diabo tem outros jeitos de possuir as pessoas também. Né? E hoje ele possui a mente das pessoas, não só o corpo delas.
E isso que ele está falando aí, hoje as igrejas não tem igreja que nem tem escola dominical, tem pastor que no dia do culto de ensino ele faz qualquer coisa, menos ensino, né? Coloca lá stand-up na igreja, esse tipo de coisa. Ele coach. O coach. E aí, ao invés dele passar, inserir valores cristãos, né, na mente das pessoas, porque a Bíblia diz isso. Em Deuteronômio 6, né, Deus ele vai falar para Moisés, olha, diz para o povo o seguinte, que ele tem que falar para o filho dele, inculcar essas palavras nos filhos dele. E inculcar é colocar na cabeça, abrir a cabeça da criança e colocar lá dentro. E aí o pastor ele não está fazendo isso, porque nosso papel como cristãos é inculcar na cabeça das pessoas que Jesus ele é o Senhor. E aí quando a gente negligencia esse nosso papel, o negócio vai degringolando cada vez mais rápido. Você sabe que o filho do judeu, ele recebe uma fita aqui, que vai com a palavra aqui. E ele estuda a Torá, ele decora a Torá, ele tem que decorar, se eu não me engano, se eu não estiver... Ele é alfabetizado, ele é alfabetizado com a Torá. Então, o que acontece? A gente transferiu para o templo. A gente transferiu para o templo da EBD. Mas a EBD é só um gostinho. A nossa casa, que é família forte, igreja forte. Pegou? Sim. A nossa casa também tem que ser uma casa que vai além da EBD, mas a igreja projetar a sistemática para casa, trazer isso para casa. Eu me lembro de uma história, não sei se dá tempo de contar. Estava terminando o culto, o pastor orou e a criança levantou a mão e aí o pastor, calma aí, gente, tem uma criança levantando a mão e deu uma risada, achou engraçado. Aí ela, posso falar? Pode falar, é rapidinho, né? Você vai falar, né? É coisa rápida. Não dá para a gente ficar aqui na igreja? Aí o pastor, um monte de gente na igreja. Pastor, não, por que você quer ficar na igreja? Está na hora de ir embora. Eu falei, não, porque aqui meu pai é tão bom, cara. Meu pai é tão bonzinho, entendeu? Então, é o retrato. Sim. É o retrato. Não é só a escola bíblica é top, mas a escola bíblica é só uma nomenclatura, né? A gente tem que pensar o seguinte, família forte, igreja forte. Então, acho que a alimentação, de fato, é igual quando a gente transfere para o professor aquilo que o pai tem que fazer. Sim. Entendeu? Então, tem coisas que é a família, é a mãe, é o pai que tem que dar. Entendeu? Por exemplo, a criança chegou da escola e eu tenho que ter um tempo de qualidade para entender isso. E hoje não tem mais esse tempo. Toma aqui, ó, vai para a escola. Parece que a mãe... Quer se livrar do filho. Tem uns memes. Tem uns memes assim que o filho vai para a escola, mas solta fogo e tal. Nessa pandemia, o que teve de mãe desesperada, falando assim, não aguento mais, volta à escola, deu presente para o professor. Isso daí faz parte do papel subversivo da mulher. Você vê que, por exemplo, o movimento feminista, gente, não é que eu sou contra a escola, mas vamos deixar bem claro aqui, né? Senão o pessoal pega o que eu estou falando e fala, eu odeio escola, não é isso? O movimento feminista, ele pega essa realidade das escolas e ele quer, né, as feministas, né, principalmente as raízes, elas querem que as mães entreguem os seus filhos à escola. Isso aí. É muito louco esse negócio aí do movimento feminista. Lívia, já se prepara que você vai entrar em campo, não agora, mas logo. Mas o porquê disso daí? Porque olha como a coisa é louca. A mulher, ela sai para trabalhar, tá tudo certo, ajudar o esposo, acho que isso daí é válido, entendeu? Quando precisa, acho que é super válido, não digo que não. E aí, o que acontece? Ela deixa para uma terceira pessoa ensinar e educar seu filho. Às vezes ela chega em casa, não tem tempo, e essa terceira pessoa vai educar e criar. Às vezes a escola, às vezes alguém que ela contrate. E à noite, quando ela chega, ela não tem tempo, ela está cansada, então ela não vai saber como foi o dia, ela não vai colocar as ideias, não vai ler uma Bíblia, não vai fazer nada, porque ela está cansada. E o pai, da mesma forma, né? Isso não é só uma obrigação da mãe, mas do pai também. Então, eles são cansados, já pagaram alguém, filho, já comeu, tomou banho, daqui a pouco aí você vai deitar, no máximo fica ali um pouquinho, e a criança, e acabou.
Então, assim, e aí o feminismo, ele quer isso, ele quer tirar a mulher desse papel de criar um indivíduo para uma sociedade, para que nós tenhamos uma sociedade menos doente, Fragilizada. entendeu? Fragilizada, e põe a mulher, então você vai deixar alguém para cuidar da sua casa. E quer que a mulher deixe de cumprir o papel de esposa, muitas vezes né, se submeter ao marido, mas quer que submeta a um patrão dentro de uma empresa. Ao sistema, né? Ao sistema. Então, é isso aí. Então, você vê como é louco o que essas mulheres querem. Você sai de casa, vai ser mandado pelo seu patrão, pelo sistema. Né? Que você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que buscar. Você deixa seus filhos para ser educado por outras pessoas. Então, assim, é uma coisa louca. Realmente ela acabar. deixou o trabalho para ficar com o Henrico. Deixou o trabalho, ganhava bem. Foram 8 anos de trabalho, não fizeram acordo. Que câmera que eu falo? Vocês não fizeram acordo para minha esposa, aqueles caras bem problemáticos. Não fizeram. Não fizeram acordo. Opressores! Ela perdeu tudo, 8 anos de trabalho, perdeu tudo para cuidar do Henrico. E foi a sua melhor escolha? Foi. Está sendo, né? Está sendo. Então, isso daí, vem aqui para mim, vem para aqui para mim. Isso daí o que acontece é assim, ó. Você vê que essa luta, ela é uma luta que vai atravessando gerações. Ela não é uma luta somente desta geração. Quando você falou do movimento feminismo, do feminista, feminista, esse negócio aí, essa coisa aí. Você vê que eu lembro muito bem, por exemplo, que o meu pai ele tinha um ensino médio, né? Ele nem sempre teve ensino médio, ele tentou montar algumas coisas, sempre foi um batalhador, mesmo assim ele conseguia sustentar uma família com 5 filhos. Né? E eu, graças a Deus, eu não lembro de ter passado nenhuma necessidade, pelo menos eu não tenho lembrança disso. Você vê que hoje em dia uma pessoa, para sustentar uma família de 5 filhos, o cara tem que ter uma renda muito grande. Apesar de a gente falar que o padrão de vida humano ele tem aumentado, ele pode ter aumentado em termos de tecnologia, mas em termos de, efetivamente, de qualidade de vida do cidadão, ele está diminuindo cada vez mais. Porque, se você observar, e aí eu vou voltar na criação dos filhos, a minha geração foi criada na rua, com a brincadeira, com lama, chuva. Lama, chuva. Não tem condição de fazer isso? Claro que não tem condição de fazer isso hoje. Mas presta atenção à engenhosidade do qual a humanidade está fazendo parte. Por quê? Porque as crianças, naquela época, pelo menos da minha geração, eles tinham que ter uma convivência social muito grande, muito forte. Então, a gente brincava na rua com os nossos amigos, com os vizinhos. Então, havia uma interação social muito forte, muito grande naquele grupo. E as mães, elas cuidavam dos filhos, também dos outros filhos ali que estavam da vizinhança, da mesma forma. Então, se eu ia, por exemplo, na casa de um amigo, o amigo vinha na minha casa, eles eram tratados exatamente da mesma forma. Existia uma interação e os laços familiares, eles eram muito fortes. Uhum. Então, a partir do momento em que você começa a obrigar, o padrão de vida do pai começa a cair e força com que a mulher vá para fora, vá para o trabalho, para o empoderamento, ela teve o empoderamento de ganhar dinheiro, de ganhar a liberdade dela, porém, a família foi perdendo os seus vínculos. E aí eu volto a falar, por exemplo, se você olhar o povo do Oriente, principalmente o povo do turbante, se você olha lá, eles são extremamente machistas, né? O povo do turbante aí são extremamente machistas, isso, cambau a 4, isso e aquilo, coisa e tal. A pergunta que fica, as famílias são fortes ou são fracas? Quais são as características predominantes? Não vamos dizer se está certo ou se está errado, mas se essas famílias são fortes ou se elas são fracas. Mesmo com todo o problema que eles têm de religião, que, ao meu ver, é um problema, você observa que a família é um elo forte. Você vê que os irmãos
batalham, que há aquele negócio de laços, de sangue, de força que dá aquela coesão na sociedade. E é assim que eles estão o quê? Dominando a Europa. Segura essa peruca aí, meu amigo. Ô, gente, então, para terminar, o Paulo não vai mais brincar. E... Acabou a brincadeira? Acabou, você não tá mais. Ô, Paula, só citar aqui, Claro. ele mesmo disse que 1h30 de escola bíblica não vai. Uhum. A gente não é só a escola bíblica, entendeu? A gente fala de escola bíblica, que é importante. Mas 1h30 para um tempo inteiro de escola, a semana toda, não vai suprir, entendeu? É verdade. Essas questões que a gente está passando aqui, né? Então, por isso Tem que nós falamos sobre as crianças, né? Se nós não discutirmos, se nós não ensinarmos, se nós não trouxermos às nossas crianças a realidade, a verdade, né? A luz da palavra, aquilo que a gente conhece, esse problema vai invadir nossa casa. E tanto é verdade que eu estava falando sobre parentes meus que trabalham na educação, eles, lá a gente estava falando aqui que meninos e meninos eles têm que se relacionar antes de namorar uma menina, e uma menina tem que se relacionar com uma menina antes de se relacionar com um menino. E a grande maioria, 70% a 60%, são filhos de cristãos e pastores. Aquilo que você falou bem uma verdade, Cris. Então, assim, a maioria são filhos de cristãos que têm algum cargo na igreja, porque quando os pais são chamados, aí eles falam, não, mas meu filho toca na igreja. Não, mas a minha filha cuida do cultinho. Não, isso não é mais, entendeu? E assim, porque nós somos a maioria. Então, é isso que a gente... Para só um minuto para pensar. Somos a maioria, então somos a maioria nas escolas, somos a maioria... Já estamos sendo contaminados socialmente. As referências que a gente tem hoje dos movimentos que estão sendo feitos, por isso que eu discordo quando alguém fala para nós, estamos não sei o quê. Não está nada. A gente vê os movimentos... Eu sou músico, eu tenho propriedade para falar, eu fui de gravadora, eu conheço a maioria dos caras que estão aí, são amigos das antigas. A referência do jovem hoje não é pastor, cara. Desculpa. Falaram isso para mim hoje. Não é pastor. Pastor não está dizendo nada para ele. A referência é quem está na mídia. Eu viajo, eu vejo a gente que não está hoje na mídia, já estive, mas não está, você vê, às vezes o cara até... Quem é você? Tipo assim, né? Mesmo não são... Mas o cara quer quem está na mídia. Aí quem está na mídia está vivendo do jeito que está vivendo, porque alguém empoderou esse cara. Porque o TikTok. Alguém empoderou esse cara. Não, mas aí, e esses comportamentos, esses movimentos, e esses comportamentos é a referência dos jovens de hoje. Ah, ela pode? Ela que foi na igreja, que fez o show, pode? Então eu posso. Ó, depois da Priscila Alcântara, né? Ela foi, dançou lá, fez tudo que fez. Uma igreja chamou ela para pregar. E ela ri. Justamente ela falou, de quem, né? E aí ela falou assim, eu pensei... Não. Do Kivitz. É de Aí- Henry Kivitz. A igreja da porta larga. Aí ela falou assim, não, eu pensei que nenhuma igreja... Rindo, ela falou isso. Nenhuma igreja mais ia me chamar. Ah, mas... Agora aqui estou, porque essa igreja me chamou. Então, olha a cabeça do jovem. Ah, então tudo pode, tá tudo certo. O mais recente aí é o Gessé, né? É. E eu disse, minha esposa brigava até comigo. Desde o dia que eu vi esse menino cantar, eu falei, ele é. Essa qualquer canto. Eu falei pra ela. Tinha ali, mas ó, Minha esposa, não, o menino é homem de Deus, olha aí essa canção dele. Eu falei, tá bom. Então. Eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma tese que as pessoas precisam saber quem é que regia a música. Quem é que regia a música no céu? Lúcifer? Então, e você acha quem é que está regendo a música aqui? Tem muita gente que está adorando, mas está adorando para o seu orgulho, orando para o seu sucesso, adorando para o seu dinheiro, entendeu? Quanto é para trazer um cara hoje aí para uma igreja? Sim. Entendeu? Então, se não pagar, não vai. Mas eles não são culpados. Culpados somos nós. Culpado é o pastor, desculpa.
O culpado é o pastor. É nós que criamos esses monstros. monstros, esses universos. E coitado deles, coitado de uma Priscila que não foi discipulada, coitado de um cara como esse que não foi... E você vê, por exemplo, aquele rapaz lá do Mulher de Fase, como é que é? O Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes. Estava vendo os testemunhos dele, inclusive, ultimamente. Aí você vê como que a diferença é completamente diferente daquele que verdadeiramente tem um encontro com aquele que... Ele pessoal. Nisso aí entra a questão do pragmatismo evangélico. Porque o cara, né, os líderes hoje... Morte, voltamos lá atrás. Exatamente, ele morreu de fato. Morreu de fato. O líder evangélico hoje, boa parte, ele quer o quê? Não quer certo. É o que dá certo. Enche a minha igreja, vai dar relevância aí no campo, vai encher de jovem aí as cadeiras, então vamos trazer. Você sabe que, só para terminar minha fala, eu fiz um programa com a Priscila Alcântara, nós fomos jurados num programa, ela sentou do meu lado. Tem o Aposão, o Alexandre Aposão não podia, ele falou, pô, tu pode ir, eu vou. Aí quem sentou do meu lado? 2 palavras que ela falou comigo. Eu falei pro meu amigo, essa menina precisa ser discipulada. Porque foi muito fora da curva. A forma que ela me tratou, a forma como ela se comportou, onde a gente estava. Então, a gente que já tem uma leitura, a gente já sabe. E lá, ela estava nesse movimento da igreja. Tá? Lá eu já falei, essa menina precisa ser discipulada. Tipo assim, precisa... soltaram ela, tipo assim, ela é a tal. E é o que fazem hoje. O cara lá da televisão vem para cá, começou a cantar, todo mundo, aí deixa de receber um ministro muitas vezes, mas que é um artista. Nós continuamos como o povo de Israel, fazemos Deus para nós. Se não tiver deuses, não serve. Sim. A gente tem que cultuar esses caras, tipo, né? Então, fulano, ele é o cara. Mas a gente não tem, no coração dele já está embutido essa questão de empoderamento, essa questão de se não pagar eu não vou. Eu também não estou aqui para mim. Questionando. Para mim, cada um, porque um dia eu fui falar, a gente estava conversando, alguém falou de um cara, né? E aí o cara olhou para o cara e falou assim, eu queria ver se você estivesse no lugar dele, se você faria diferente mesmo, talvez faria pior, entendeu? Então, eu não estou aqui questionando essas questões, mas dizendo que essa é a referência que os jovens têm. O pastor da igreja ali vai falar um negócio, mas ela vai dizer o seguinte, mas lá no YouTube, a gente está vendo outra coisa. Lá no YouTube, aquele pessoal, aquela cantora ou aquele cantor, são essas pessoas que estão... Tem uma mocinha nova aí, que eu não vou citar o nome, que ela prega aí no YouTube, é a referência dos jovens. Das analogias, né? Isso. Eu não estou falando mal da pessoa. Vocês entenderam? Não estou aqui. Jamais. Se fosse a minha esposa, ela estaria falando. Não, eu vou olhar só para você de novo. Olha para mim de novo. Eu vou beber água para não pegar ranço. Mas são as referências. São as referências que a gente tem. Já deu horário. E aí, outra coisa. O mal parece que tem mais sabor do que o bem, né? Parece que é mais interessante. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. Porque é aquele tal negócio, né? Droga. Se não fosse bom logo no início, ninguém iria usar. Coisa horrível, que gosto ruim, que não sei o que tem. Mas o cara tem isso daí. Você quer falar? Silva. O Silva está colocando assim, boa noite, assunto muito importante para a discussão e como a Paula disse, está entre nós. Eu entendo que a igreja tem sua parcela sobre todo esse processo, que não se iniciou hoje, mas há 3 séculos. 3 séculos? É isso aí. E o Gesiel, vou aproveitar aqui, vou botar do Gesiel, porque aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Tá? Me perdoem as feministas, a mulher saiu para trabalhar, em alguns casos, por não aceitar o ofício do lar, mas contrata outra mulher para cuidar de sua casa e dos seus filhos. Essa é a grande feminista. É igual os jornalistas aí, né? Fica em casa! Fica em casa! Olha lá. Olha lá, Paula.
Paula, minha amiga, boa noite. Autismo, dificuldades e superação, né? Cheguei no final, mas estou aqui, amiga. Tá aí. Eu quero trazer muito ele para falar sobre Teve autismo. muitos outros comentários, mas alguns já foram tratados aqui durante a live, né? Gente, eu queria agradecer, porque, se deixar, a gente fica aqui 2, 3 horas, né? Assim, gostei muito de conversar. Cris, você é da casa, pode vir quando quiser. Pastor Marcial, eu não vou te entrevistar de novo, vou te entrevistar de novo, mas antes eu vou entrevistar a sua esposa. Porque é o mais... Gente, vamos pegar fogo no parquinho aqui. Você não virar, vai ficar lá fora, você não quer ninguém se controlando. Ela sabe que eu tenho que segurar. Outro dia ela tinha uma situação lá que ela postou um texto assim, fenomenal, e ela descobriu que copiaram o texto dela. E aí copiaram. Não, um pastor copiou. Não, esquece isso, não fala o que é. Copiaram e deu o nome que o texto era dele. Meu pai. Nossa, aí dá problema. Eu cheguei na hora que ela tava. Não, libera. Falou que era dele. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, eu vou não polêmica, não. Ela, não, mas peraí, isso não pode. Eu falei, não, deixa ele sentir. E eu consegui trazer de volta, sabe? Mas era um texto assim, violento. Não, mas na boa, muito na clara. Era um violento na boa. É esse que é bom. Bem assim. Tipo assim, pastor, pelo amor de Deus, né? Esse sou, né? Esse texto é meu. Toma vergonha, né? Escreve alguma coisa que presta pelo Plagiando, pastor. Você está plagiando, pastor. Sobe tua linha. O pessoal acha que nunca chega, né? Mas chega. A rede social é um negócio violento. Não, Por isso a tem rede que tomar social cuidado tem hoje em com dia. o que se fala. Eu quero as considerações finais. Cris, foi ótimo. Eu fico feliz. Bom, considerações finais. Eu queria chamar todos, né? Fazer uma propagandinha aqui. Lá no meu canal. O canal, assim, não é para fins de divulgação, de mexer com isso. É que a gente tem um grupo de estudos e eu posto alguns estudos que eu faço lá no nosso canal. E eu lancei um mini curso, né? De introdução à guerra cultural. Não sei, semana passada. Ontem nós colocamos lá a segunda aula, semana que vem a terceira. E eu quero chamar o pessoal para conhecer um pouco mais do assunto. Porque a nossa batalha aqui não é pela simples opinião das pessoas. A gente não quer convencer ninguém. A batalha é pela mente das pessoas. Se a guerra é cultural, a guerra é espiritual, né, no campo das ideias. O lado oposto entende muito bem isso. Sim. E a gente está começando a se despertar para isso agora. Então, gente, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que está acontecendo, saber do que a gente está falando e saber onde a gente quer chegar também. Parabéns. Então, eu queria convidar o pessoal aí. Mas o canal... É meu nome, Christian Machado. Tá. É Christian Machado, gente. Amanhã o pessoal vai entrando, por favor. Vá na live do Cris. Pastor Maciel, suas considerações, suas redes, como a gente faz? Na verdade, Paulo disse em Romanos 12, está escrito, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, né? A gente está falando de mente, né? O Cris falou. Metanoia. Metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente tem que ser renovado realmente e buscar essa renovação, buscar essa atualização, né? Buscar estar conectado, por exemplo, no canal dele, que ele dá essas informações. Nós precisamos buscar essas informações. Então, agradecer a Deus pela minha esposa que está aqui, que a Paula já disse que vai trazer aqui, né? Sim. A Lívia, né? Lívia tá preparada, amor? E ele vai ficar lá fora. Não, acho que eu vou até pegar uma mulher para controlar aqui. Paulo, deixar tudo lá fora. Não, tranquilo. E deixar aqui o meu... Põe a pastora Suzy para administrar. Luluzinha. Deixar o meu Instagram, né? Meu Instagram é Maciel Martins Oficial. Lá tem umas canções, né? De vez em quando a gente solta alguma coisa por lá. Maciel Martins Oficial. Bora lá, gente. E eu queria agradecer você que ficou até agora, você que vai estar assistindo depois, e falar, não vamos perder os nossos filhos. O Brasil não é o Brasil que está... o Brasil que está sofrendo uma intolerância. Somos nós que estamos vivendo numa intolerância.
E nós precisamos entender isso, é o que o Cris falou. A guerra começa no espiritual e ela se manifesta no físico, na parte cultural. Nós precisamos vencer. Se o Senhor voltar, amém. Mas se o Senhor não voltar, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Até hoje nós pensamos que filhos nós deveríamos deixar para esse mundo. Agora nós temos que pensar que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Então, muito obrigada e tenha uma boa noite.